Bom dia. Eu vou dar início então à correção dos exercícios que eu enviei na última aula, né, sobre porcentagem. Vou fazer a correção de cada um deles para a gente finalizar o capítulo, né? E na próxima aula a gente vai começar um capítulo novo de geometria. Eu vou fazer a correção de todos os exercícios, um de cada vez, para que não fique dúvida, tá? Na resolução de cada um. Página 315. Exercício número 2. Eduardo utiliza uma planilha eletrônica para controlar seus recebimentos e gastos ao longo do mês, conforme a figura. Com base na planilha financeira de Eduardo, responda às questões. Na letra A, que percentual da receita Eduardo destina para o aluguel da casa? Então, aqui do lado, né, tá a planilha dele. Ele ganha R$2.000, né, mensais, referentes ao salário. Esse mês ele ganhou R$500 de comissão. Então, deu um total, né, de R$2.500. Aqui estão todos os gastos, né, que ele tem, com aluguel, gasolina, cartão de crédito, contas diversas e outros. Sendo que ele gasta todo o valor que ele recebe, ó, R$2.500, pagando todos esses gastos. Como o exercício pede para a gente analisar apenas o aluguel, e sabendo que ele ganha R$2.500 ao todo, vamos lá descobrir qual que é o percentual que ele destina para o pagamento do aluguel. Então, R$2.500, que é o que ele ganha, equivale a 100%. O aluguel, ele destina R$700. Então, R$700 vai ser correspondente a quantos por cento? Então, fazendo a regra de 3, 2.500 vezes x, 2.500x. 700 vezes 100, 70.000. Agora eu isolo x e passo o 2.500 dividindo em forma de fração. Posso cancelar aqui 2 zeros, né? E ficou 700 dividido por 25. 700 dividido por 25, 28. 28% ele destina, 28%, né, do que ele ganha, ele destina ao pagamento de aluguel. Já na letra B, que percentual da receita Eduardo destina para gasolina? Então, gasolina aqui a gente pode perceber que ele gasta R$200 mensais. Então, eu sei novamente que 2.500 equivale a 100% do salário dele. R$200 que ele gasta com gasolina vai ser qual percentual? Que é justamente isso que pergunta, ó, que percentual que ele gasta com a gasolina? Então, fazendo regra de 3, 2.500 vezes x, 2.500x. 200 vezes 100, 20.000. Isola o x e passo 2.500 dividindo em forma de fração. Posso cancelar esses 2 zeros, né, para facilitar. Dividindo 200 por 25, vamos ter 8. Então, será 8% destinado aos gastos com gasolina. Na letra C, neste mês, que percentual da receita Eduardo destinou para lazer? Então, a gente pode ver lá na tabela que o lazer ele não teve gasto nenhum. Então, podemos concluir que não destinou nada, né? Ele não reservou nada para lazer.
Então, o percentual foi de 0%, porque ele não destinou nada. Exercício da página 316. Exercício 3. O gráfico a seguir indica o número de habitantes de uma pequena cidade entre 2016 e 2019. Então, aqui no nosso gráfico, o eixo da vertical está relacionado à população e o eixo da horizontal está relacionado ao tempo, que é de 2016 a 2019. Com base no gráfico, qual foi o aumento percentual da população da cidade entre 2016 e 2019? Então, nós vamos analisar o seguinte. Primeiro, nós temos que saber qual foi o aumento na população. Então, 2019 aqui, a gente pode observar que é 53 mil habitantes. E 2016, 50 mil. Então, primeiro vamos ver quanto que aumentou, né? Então, é 53 mil habitantes menos 50 mil habitantes. Então, 53 mil é de 2019, 50 mil é de 2016. Então, fazendo a diferença de um para outro, houve um aumento de 3 mil habitantes. Então, isso aqui é o aumento de habitantes entre esses dois períodos, né? Aí, eu quero saber, gente, o aumento percentual. Qual foi o aumento percentual? Então, eu posso dizer que em 2016, nós tínhamos 50 mil. Então, 50 mil habitantes equivale a 100% da população. Por quê? Porque eu quero saber qual que é o aumento percentual, ou seja, esses 3 mil habitantes que aumentou do ano de 2016 até 2019, equivale a qual percentual? Então, eu quero saber esse aumento aqui. Quanto foi? Então, antes era 50 mil e aumentou 3 mil habitantes. Então, esses 3 mil equivale a quantos por cento? Então, 50 mil vezes X, 50 mil X. 3 mil vezes 100, 300 mil. Aí, eu isolo X e passo os 50 mil dividindo na forma de fração. Posso cancelar aqui 3 zeros daqui, mais um zero daqui. 30 dividido por 5, 6. Então, houve um aumento de 6%. Esses 3 mil que aumentou de 2016 a 2019 foi um aumento de 3 mil habitantes. E esses 3 mil habitantes corresponde a 100%. O exercício número 4. Utilizando uma planilha eletrônica de cálculos, o vendedor de carros, Flávio, costuma registrar o total de vendas realizadas ao longo dos meses. O gráfico a seguir representa os dados das vendas de Flávio nos meses de fevereiro, março e abril. Então, aqui, ó, no eixo da vertical, nós temos o total de vendas. No eixo da horizontal, os meses de fevereiro a abril, sendo que fevereiro houve 120 vendas, março 140 vendas e abril 250 vendas. Então, o exercício da letra A, que está lá na página 317, corresponde ao gráfico da página 316.
Pede para a gente determinar qual o aumento percentual no número de vendas de carro de fevereiro a março. Então, em março, foram vendidos 140 carros. Já em fevereiro, foram vendidos 120. Então, o aumento de vendas foi de 20 carros, né? Esse aqui foi o aumento de vendas de 20 carros. Pede para a gente definir o percentual de aumento. Então, lá em fevereiro, era 120 carros, 120 vendas, o que correspondia a 100% das vendas daquele mês. Houve um aumento de 20 vendas. Então, essas 20 vendas vai ser equivalente a quantos por cento? Não sei, X. Então, fazendo regra de 3. 120 vezes X, vou fazer aqui do ladinho, ó. 120x. 20 vezes 100, 2.000. Isola o x e passa o 120 dividindo em forma de fração. Posso cancelar esses dois zeros. Dividindo 200 por 12, vai dar 16,66. Usando um valor aproximado, 16,7%. Então, o aumento de 20 vendas em percentual equivale a 16,7%. Agora, na letra B. Qual o aumento percentual do número de vendas de carro de março a abril? Então, abril, nós tínhamos um total de 250 vendas. E março foi um total de 140 vendas. Então, houve um aumento de 110 vendas. Foi o que aumentou em relação ao mês de abril, em relação ao mês de março. Então, o mês de março era 140 vendas, o que correspondia a 100%. Em relação ao mês de abril, houve um aumento de 110. Então, 110, que foi o aumento, vai ser correspondente a quantos por cento? Regra de 3 simples. 140 vezes x, 140x. 110 vezes 100, 11.000. Isola o x e passa o 140 dividindo em forma de fração. Posso cancelar um zero aqui, ficou 1.100 dividido por 14. Dividindo vai dar um valor de 78,57. Usando um valor aproximado, fica mais próximo do 78,6%. Então, o aumento percentual em relação ao mês de março a abril foi de 78,6%. Número 5. Uma loja virtual anunciou 40% de desconto em todos os produtos durante uma semana de promoções. Qual será o valor de um smartphone de R$ 970 nessa loja? Considerando o desconto anunciado, então R$ 970 equivale a 100% do valor do smartphone. Só que houve um desconto de 40%. Então, quanto que é 40% de 970? Vamos primeiro achar esse percentual. Quanto é? 100 vezes x, 100x. 970 vezes 40, 38.800. Isola o x e passa o 100 dividindo em forma de fração.
Posso cancelar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, deu 388. 388 corresponde a 40% de 970. Como é um desconto, antes o smartphone custava 970, menos 388 que foi dado de desconto, o valor a ser pago pelo smartphone após o desconto vai ser de R$ 582. Então, o preço do smartphone com 40% de desconto é R$ 582. Exercício da página 319, aprofundando o olhar. De acordo com a matéria publicada no Jornal do Comércio em 14 de maio de 2014, ocorreu uma explosão de dengue em Campinas e interior de São Paulo. Lá se identificou a maior epidemia de dengue, com mais de 17 mil casos registrados entre janeiro e abril do referido ano. Sobre essa epidemia de dengue na cidade paulista, analise o gráfico a seguir. Então, nós temos o gráfico aqui, né? Epidemia em Campinas, do ano de 98 até o ano de 2014. E aqui no gráfico tem o valor de casos referente a cada ano. Então, o nosso exercício pede: com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir. Número 1. A média dos casos de dengue entre os anos de 2001 e 2005 é superior a 500 casos por ano. Então, primeira coisa, para calcular a média, está dizendo entre os anos de 2001 e 2005. Então, nós vamos observar o nosso gráfico ali em cima e vamos somar os casos entre os anos de 2001 e 2005. Então, em 2001, foram 728 casos, mais 2002, 1.464 casos, mais 2003, 423 casos, mais 2004, 30 casos e 2005, 119 casos. Então, somando os casos dos 5 anos, né, entre 2001 até 2005, deu 2.764 casos. Então, aqui, ó, na primeira afirmação, pede para a gente ver se a média vai ser superior a 500 casos por ano. Então, somando de 2001 a 2005, teve um total de 2.764 casos. Como eu somei 5 números, né? De 2001, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores, eu vou dividir por 5. Para a gente calcular a média, né? Só a gente lembrar que a gente faz a soma e divide pela quantidade de números somados. Então, dividindo aqui, a média vai ser, ó, se eu pegar aqui o valor da minha soma, 2.764, dividir por 5, que é a quantidade de números que eu somei, vai dar uma média de 552,8 casos. 552,8 casos, né? Casos de dengue.
Então, lá na primeira afirmação, a média dos casos de dengue entre os anos 2001 e 2005 é superior a 500. Então, essa afirmação está correta. Por quê? Porque a média deu 552,8. Então, a primeira aqui, vou colocar aqui na frente, é verdadeira. A primeira afirmação, então, é verdadeira. Agora, vamos analisar a segunda afirmação. Em comparação ao ano de 1998, então, vamos olhar lá no gráfico, ó. 1998 teve 1.397 casos. Só houve aumento superior a 50% dos casos nos anos de 2002, 2007, 2010, 2011, 2013 e 2014. Então, a primeira coisa, eu tenho que achar 50% do valor correspondente ao ano de 98. Então, vai ser 50, aqui ó, afirmação 2. Então, vai ser 50% do valor referente ao ano de 98. Então, é 50% de 1.397. 50%, então, a gente sabe que é metade desse valor. Então, não precisa nem a gente fazer a regra de 3 aqui, porque 50% é metade de 100%. Então, pegando aqui, 1.397, né? E dividir por 2, né? Pela metade, nós vamos ter que 50% é 698,5. Então, 50% vai ser 698,5. Então, esse valor aqui é correspondente a 50% dos casos lá de 98. Então, pede para a gente comparar com os anos de 2002, com o ano de 2007, com o ano de 2010, 2011, 2013 e 2014. Então, tá pedindo pra gente ver se o aumento é superior a 50% nesses anos. Então, lá em 98, tinha 1.397 casos. Como aqui está dizendo superior a 50%, então, nós vamos pegar o número de casos mais os 50%, para a gente ver se os outros anos vai ser superior a esse valor aqui. Então, somando 1.397 mais 698,5 vai dar um total de 2.095,5. Então, vamos ver quais anos que teve um valor superior a esse daqui, a 2.095. Então, olha só, em 2000 a gente já viu que não é, porque é 1.464, então não foi superior aqui. Já os demais anos, olha, todos foram superiores a 2.095, exceto o ano de 2002. Então, essa alternativa é falsa, pois o ano de 2002 não teve um valor superior a 50% em relação ao ano de 98. Agora, vamos analisar a terceira afirmação. De janeiro a abril de 2014,
houve um aumento superior a 140% nos casos dessa doença em comparação a 2013. Então, nós vamos ter que achar quanto é esse aumento de 140%. Como está falando do ano de 2013, lá em 2013 nós tivemos 6.976 casos, que correspondia a 100%. Como disse que houve um aumento de 140% no ano seguinte, né, 2014, de quanto que foi esse aumento? Vamos calcular aqui. Então, 100 vezes x, 100x. 6.976 vezes 140 dá 976.640. Aí a gente isola o x e passa o 100 dividindo em forma de fração. Então, dividindo por 100, nós vamos encontrar 9.766,4. Então, houve um aumento de 9.766 casos. Porém, nós queremos saber em relação ao 2013, né? Então, a gente vai pegar esse aumento, né? 9.766,4 mais o ano de 2013, que foi 6.976. Realizando essa soma, nós vamos ter um total de 16.742,4 casos. Então, tá dizendo aqui que de janeiro a 2014 houve um aumento superior a 140% nos casos dessa doença em relação ao ano de 2013. Então, a gente pode perceber que essa alternativa também é verdadeira, pois o ano de 2014, o total era 17.136 casos. Portanto, 2014 foi superior. Então, essa alternativa também é verdadeira. Então, podemos concluir que as afirmações 1 e 3 são verdadeiras, que é a opção da letra D, opção das alternativas 1 e 3. Correção da página 320. O gráfico indica o número de vítimas fatais no trânsito de uma grande cidade em 2017. Os dados estão distribuídos por 4 faixas etárias e por 3 categorias de locomoção dessas vítimas: pedestres, ciclistas e motociclistas, cuja legenda está aqui ao lado, né? Então, nós temos aqui as faixas etárias de 20 a 24 anos, de 25 a 29 anos, de 30 a 34 anos e de 35 a 39 anos. Porém, aqui no gráfico, nós temos o valor relacionado ao pedestre, o valor relacionado ao motociclista, mas não temos o valor do ciclista, que é justamente o que o exercício está pedindo.
Nesse ano, qual foi a porcentagem de vítimas fatais que se deslocaram de bicicleta e tinham menos de 30 anos em relação ao total de vítimas das 4 faixas etárias e das 3 categorias de locomoção? Então, como está falando a faixa etária menos de 30 anos, então nós vamos analisar a faixa etária de 20 a 24 anos, de 25 a 29 anos. Porque eu quero com menos de 30. Aqui já é a partir de 30, então não conta. Então, primeiro a gente vai ter que descobrir aqui, ó, qual que é o valor correspondente a ciclista. Então, a gente pode observar aqui no gráfico o seguinte. Aqui o total é 70, ó. 70, né? Que o máximo que tá chegando aqui, ó, é 70 vítimas fatais. Então, se a gente somar 25, que é referente ao motociclista, mais 25, que é pedestre, e 26, que é motociclista, nós vamos ter um total, somando os dois, de 51. Como o total aqui é de 70, então 70 menos 51, nós temos que aqui corresponde a 19 vítimas. Então, se eu somar agora 25 mais 19 mais 26, vai dar um total de 70. Já aqui, né, até 29 anos, nós temos que pedestre, 18 vítimas fatais, motociclistas, 26 vítimas fatais, e dá um total, ó, de 60. Então, o que nós vamos fazer? Somando os pedestres, 18, mais o motociclista, que é 26, vai dar um total de 44 casos, menos 60, que é o total de casos, nós temos que aqui corresponde... Então, aqui, de ciclistas, vai dar um total de 16 casos fatais. Então, agora, pede para a gente encontrar a porcentagem referentes aos casos de vítimas fatais da categoria de ciclistas, né? Em relação a todas as categorias. Então, vamos analisar aqui o total de todas, ó, para a gente saber quanto que é 100%. Então, a gente sabe que de 20 a 24 anos, o total é de 70 vítimas. Mas, de 25 a 29 anos, há um total de 60 vítimas. Mais, de 30 a 34 anos, também há um total de 70. Mais, de 35 a 39 anos, dá um total de 50. Então, o total de vítimas é 250. Então, 250 equivale a 100%. A 100%. E juntando aqui, ó, dos ciclistas, que é da idade, com idade menos de 30 anos, se eu somar 19 mais 16 casos, vai dar um total de 35 casos com acidentes de ciclistas nessa faixa etária de menos de 30 anos. Então, vai dar um total de 35 casos fatais. Então, vai ser correspondente a quantos por cento? Vamos fazer a regra de 3. 250 vezes x, 250x. 35 vezes 100, 3.500. Isola o x e passa o 250 dividindo em forma de fração. Então, 3.500 dividido por 250 dá um total de 14%. Então, 14%
corresponde às vítimas fatais de ciclistas com menos de 30 anos. Correção da página 323. Esse daqui vale um chocolate para quem me entregar a resolução correta, hein? Só que tem que enviar para mim antes dessa aula de correção ser liberada, tá? Então, os alunos que me mandarem antes de ver a correção e tiver certo, vai ganhar um bombom, tá bom? Quando a gente voltar para a escola. Então, a expressão numérica 2/3 menos essa dízima periódica aqui, elevado ao quadrado, mais raiz quadrada dessa outra dízima periódica, tem qual resultado? Então, primeira coisa, eu tenho que achar aqui qual que é a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, eu chamo essa dízima periódica de x. Nós vamos achar dessas duas dízimas, tá? Eu vou fazer de uma vez das duas. Então, essa primeira dízima, nós vamos chamá-la de x. Como o período é composto de um algarismo, vou multiplicar por 10. Então, 10 vezes x, 10x. Multiplicando essa dízima por 10, eu ando com a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 3,3. E assim por diante. Menos a dízima que foi dada, né, no enunciado, subtraindo 10x menos x, 9x. Tudo que está depois da vírgula não precisa. 3 menos 0, 3. X é igual a 3 nonos. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica é 3 nonos. Agora, vamos fazer dessa outra dízima aqui. Então, nós vamos chamar essa outra dízima de x. Então, x é igual a 0,1. Como o período é de um algarismo, vou multiplicar por 10. X vezes 10, 10x. Multiplicando essa dízima por 10, 1,1. Subtraindo a dízima que eu nomeei por x, nós vamos ter 10x menos x, 9x. Tudo que está depois da vírgula não usamos. 1 menos 0, 1. Isolo x, 1 nono. Então, essa dízima se refere, essa fração geratriz é dessa dízima periódica. Agora, vamos resolver essa expressão. Então, vai ficar 2/3 menos a minha fração geratriz correspondente a essa dízima é 3 nonos. Então, menos 3 nonos elevado ao quadrado mais raiz quadrada, a minha fração geratriz dessa dízima periódica é 1 nono. Então, aqui eu não posso resolver porque os denominadores são diferentes, então tem que tirar MMC. O MMC de 3 e 9 é 9. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 3, 3. Isso ao quadrado. Mais raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 9, 3. Agora, eu posso resolver o que está dentro do parênteses. Mantenho o denominador 9 e subtraio os numeradores. 6 menos 3, 3. Elevado ao quadrado, mais 1/3. Vamos resolver essa potenciação. 3 elevado ao quadrado, 9. 9 nonos. Não, 9 nonos não, perdão. 3 ao quadrado, 9. 9 ao quadrado, 81. Então, 9, 81 avos, mais 1/3. Agora, eu tenho que somar novamente. Porém, os denominadores são diferentes. Então, vou tirar aqui na frente o MMC.
O MMC de 81/3 vai ser 81. 81 dividido por 81, 1. 1 vezes 9, 9. 81 dividido por 3, 27. 27 vezes 1, 27. Agora, eu mantenho o denominador 81 e somo 9 mais 27, 36. Só que essa fração aqui, eu posso simplificar. O máximo que dá para simplificar é por 9. Então, 36 por 9, 4. 81 por 9, 9. Então, o resultado da expressão foi 4 nonos, que corresponde à opção da letra E.